Essa semana de luto para todos nós. Nas ruas de Medellín, uma cidade com um passado violento, a solidariedade que comoveu o mundo. De onde vem tanta generosidade? Como explicar esse carinho dos colombianos por nós brasileiros? Aqui no Brasil, a tristeza de um domingo marcado pelas despedidas. Em Chapecó, o imenso vazio deixado pela tragédia. Eu me despedi, boa viagem, vá com Deus. E ele foi. Na Itália, nós fomos até a cidade que conhece bem essa dor. O sonho de um time vencedor interrompido por um desastre aéreo. Eram quase 5 da tarde quando o trimotor G212 se aproximou de Turim, trazendo 31 passageiros. O Fantástico vai trazer também o resultado de um estudo inédito. Uma delicada questão de saúde. Uma pesquisa exclusiva revela: até os 40 anos, 1 em cada 5 das mulheres brasileiras já fez pelo menos um aborto. A polícia vai atrás dos maiores traficantes de animais silvestres do Brasil. E vem aí uma nova aventura no universo Star Wars. E adivinhe quem voltou? Domingo de manifestações em todo o Brasil a favor da Lava Jato e contra a corrupção. E daqui a 30 segundos, o Fantástico vai às montanhas da Colômbia, o cenário da tragédia da Chapecoense. Quem são os corajosos voluntários que trabalharam no resgate? É meio minutinho só e a gente volta já. Oi, eu sou o Digital e tenho uma ótima notícia. O Brasil deu um importante passo para ser 100% digital. Brasília foi a primeira capital a desligar o sinal de TV analógico. Daqui a pouco, outras cidades vão fazer o mesmo. Pode ser o caso da sua. Por isso, fique de olho e prepare a sua TV. Com o sinal digital, você tem mais qualidade de som e imagem. E em breve, também vai ter uma internet móvel mais veloz. Acesse sejadigital.com.br e fique ligado. Mais evolução vem por aí. O cenário da tragédia. Nossos repórteres sobrevoaram neste fim de semana de helicóptero o ponto exato do desastre com o avião da Chapecoense, nas montanhas da Colômbia. Em terra, eles descobriram as primeiras pessoas a chegar para o resgate. Voluntários que tinham carros 4x4 e bombeiros tão jovens que mais parecem crianças, e alguns são mesmo. A reportagem é dos enviados especiais Álvaro Pereira Júnior, Rogério Rocha e Diego Zanqueta. Por favor, necessitamos ajuda. Para entender o que se passou no desastre que comoveu o mundo, é preciso ir para o alto. A gente vai voar agora num Black Hawk, um helicóptero da Força Aérea Colombiana, até o lugar onde estão os destroços. Nesta região da montanhosa Colômbia, a época é de tempo ruim. O helicóptero onde estamos é o mesmo que transportou os corpos das vítimas do acidente. Não demora muito, estamos praticamente pousados sobre os destroços. Foi aqui que o sonho da Chapecoense chegou ao fim. O time viajava para Medellín, na Colômbia, para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Na segunda-feira passada, a delegação da Chapecoense saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, num voo comercial para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E foi lá que jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e jornalistas embarcaram no avião da empresa boliviana de fretamentos Lamia. Às 8h15 da noite, horário de Brasília, decolaram para Medellín. Ao se aproximar do aeroporto colombiano, o Avro RJ85, de fabricação inglesa e 17 anos de uso, recebeu a orientação de aguardar a vez de pousar. Outros 3 voos estavam na fila. Um deles, da aerolinha de baixo custo Viva Colômbia, pediu prioridade por suspeita de vazamento de combustível. O voo da Chapecoense, então, teve que dar 2 voltas de espera. Instantes depois, o piloto chamou a torre de controle, declarando pela primeira vez emergência. Lima India 2933 está em falha total.
carga total y combustible. Vectores, vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Voando no limite da autonomia, o comandante não contava com o imprevisto da espera. O combustível acaba. Vem o choque contra a montanha, de barriga. A cauda fica por ali. O restante do avião vai destruindo o que aparece pela frente, até parar do outro lado do morro. O helicóptero onde nós estamos tem de voltar para a base da aeronáutica, que fica ao lado do aeroporto. Um trajeto muito parecido com o que o voo da Lania tentava fazer. Eu já liguei o cronômetro para que a gente veja o tempo de viagem. Foram 7 minutos e meio de voo, desde onde estão os destroços até a base aérea de Medellín. Faltava tão pouco, mas o voo da Chapecoense nunca chegou ao destino. 77 pessoas estavam a bordo. Morreram 19 jogadores, 25 integrantes da comissão técnica e dirigentes, 20 jornalistas e 7 tripulantes. 6 passageiros sobreviveram. Jackson Foman, goleiro de 24 anos, Alan Ruschel, lateral esquerdo de 27, Hélio Neto, zagueiro, 31, Rafael Renzel, jornalista de 43 anos, Jimena Soares, comissária de bordo de 27 e Ervin Tumiri, técnico de voo de 25 anos. Enfrentando condições terríveis, os primeiros a chegar ao local foram eles. Mi nombre es Andrés Felipe, tengo 17 años. Sergio Restrepo y tengo 22 años. Valentina Osorio y tengo 18 años. Víctor Hernández, tengo 22 años. Os jovens bombeiros de La Unión, uma cidadezinha de 21 mil habitantes a 60 quilômetros de Medellín, que vive de plantar batatas, tomates e morangos. Para a gente ter uma ideia do contraste entre a rotina super simples desse lugar e o tamanho da tragédia que aconteceu aqui, é só olhar para a entrada do Corpo de Bombeiros. Um lugar super modesto, simples como tudo que tem aqui. Andrés tem 21 anos, é bombeiro desde os 14. Ele chefiou a operação de resgate. Antes dessa, qual tinha sido sua missão mais séria? A mais séria tinha sido uma colisão entre um ônibus e um caminhãozinho rural. Eles bateram de frente. Mas na noite de segunda passada, tudo foi muito mais grave. Ligaram da polícia dizendo que um avião havia se perdido entre La Unión e La Serra, uma cidade vizinha. Eu disse que iria preparar todas as unidades para o momento em que encontrassem a aeronave. Para a estrutura precária de La Unión, onde até um menino de 13 anos ajuda na sede dos bombeiros, o desafio era imenso. Quando chegamos perto, uns policiais indicaram de onde vinham os gritos de socorro. Não existia via de acesso. A gente foi abrindo o caminho com machadinhos. Era madrugada, chovia muito, frio de 2 graus, neblina e lama. Eu gritei, somos do grupo de busca e resgate de La Unión. Se alguém estiver me escutando, faça barulho, grite. Imediatamente gritaram. Um dos feridos fez sinal com uma lanterna, o Ervin, o tripulante. Um gesto de Ervin comoveu Andrés. A primeira coisa que ele disse foi: atendam a moça, atendam a moça. Ele estava com muita dor, mas se mexia para que a gente ajudasse Jimena. Da tripulação, só ele e Jimena sobreviveram. Diante de cenas assim, como o Andrés manteve a calma? Eu não podia me desestabilizar na frente dos meus companheiros. Precisei de muita maturidade para que a minha equipe confiasse em mim e a gente pudesse fazer nosso trabalho bem. Por favor, necessitamos ajuda. O resultado: no começo da madrugada, bombeiros e voluntários resgataram com vida o jogador Alan Ruschel. O Sérgio, que é tapeceiro aqui em La Unión, e o Hernan, que tem uma plantação de batatas, ele é agricultor, eles tiveram uma participação muito importante no resgate do Alan. E a gente vai nesse carro aqui, que é 4x4, porque é o único jeito de chegar até o local. É o mesmo carro que Sérgio usou no resgate. Muitos voluntários fizeram esse trajeto. A partir daqui, não dá mais para ir de carro, a gente vai a pé mesmo.
Esse caminho todo aqui é novo. Foi aberto com trator depois do acidente. Ninguém conseguia passar por aqui. Teve que ser construído para as pessoas poderem fazer o resgate. Por essa trilha, os sobreviventes foram trazidos de maca. Vindo no sentido oposto ao nosso, esse senhor carrega um pedaço da fuselagem e cabos que ele retirou dos destroços. E vas a vender isso, não? É para vender? Ele diz que não, está levando como lembrança. Mas recuerda de uma coisa mala, não? Seguimos pelo barro e chegamos aos destroços. Sérgio e Hernan foram os primeiros voluntários a se apresentar. O meu irmão é médico e me pediu ajuda porque eu tenho um carro 4x4. Assim que chegaram, os bombeiros já entregaram o primeiro ferido para que os dois levassem de carro até os médicos. Quem era? Alan. O Alan dizia alguma coisa no caminho? Ele perguntava pela família, pelos amigos. Dizia que tinha muito frio e dor na cintura. Quanto durou essa conversa? É um momento de tanta adrenalina. Às vezes, parecia uma eternidade, mas o caminho durava uns 10, 15 minutos. Foi muito difícil ver todo esse desastre. Estou em choque. Todo o vilarejo de La Unión está em choque. No alto das montanhas, na praça central, sempre vai existir a lembrança da tragédia. E a certeza de que esses jovens, esses homens e essas mulheres fizeram tudo o que podiam para ajudar. Agora vamos a Medellín, ao vivo, com o repórter Álvaro Pereira Júnior. Álvaro, os sobreviventes apresentaram melhora no dia de hoje? Olha, Tadeu, eu acho que a melhor maneira de descrever o estado deles é dizer que eles estão estáveis. São 4 brasileiros aqui na UTI do Hospital São Vicente de Paula. Eu falei há pouco com os médicos da Chapecoense, Dr. Edson, Dr. Marcos. Eles me disseram que o que inspira mais cuidados é o zagueiro Neto. O Neto tem uma infecção pulmonar grave e o problema é que ele tem... Não se sabe exatamente qual é a bactéria que está causando essa infecção. Por isso ele está tomando antibióticos de largo espectro e não um antibiótico que vá direto naquela bactéria. Mas os médicos confiam muito na força física dele para ele se recuperar. Outro que teve problemas pulmonares foi o jornalista Rafael Renzi, mas nesse caso muito mais bem controlados. Ele já está sem respiração mecânica, ele está abrindo o olho e ele está até conversando um pouco às vezes. Quem está conversando muito é o Alan Ruschel, o zagueiro que até passou por um período mais agitado, quando ele começou a entender o que estava acontecendo, mas hoje à tarde até brincou com o médico, perguntou quando é que ia ter um churrasco, para ele chamar o Follman. Follman é o goleiro Jackson Follman, que nas circunstâncias é quem está no melhor estado de saúde. Ele teve parte da perna direita amputada, 14 centímetros abaixo do joelho. Mas ele respondeu muito bem aos tratamentos, não tem infecção e também está falando bastante. Está falando tanto que até gravou um áudio essa tarde, que a gente obteve com exclusividade e que você vai escutar agora na reportagem da Lília Teles. Dos 4 sobreviventes brasileiros da tragédia, o goleiro da Chapecoense, Jackson Follman, é o que está em melhores condições, segundo os médicos. Ele teve a perna amputada e vem reagindo com muita força de vontade. Fala, galera. Aqui vai. Um abraço para todo mundo aí. Dizer que eu tô bem. Que vou sair dessa rápido, tá? E que para todo mundo ficar tranquilo aí. Tá tudo tranquilo comigo, beleza? Dessa vez eu passei batido. Valeu, um abraço. E numa rede social, a irmã de Alan Ruschel conta como foi o encontro do jogador com o pai, que disse que o atleta respira sem ajuda de aparelhos e já consegue comer sem a sonda. Alan perguntou quando voltaria para casa e se mais alguém havia se machucado. O pai disse que Alan não se lembra do acidente.
Ontem, os médicos contaram aos jornalistas que a prioridade agora é estabilizar o quadro clínico de todos os pacientes antes de transferi-los para o Brasil. Apesar de ainda ser um quadro delicado, as conversas com as famílias, a respiração sem ajuda de aparelhos, tudo isso significa evolução. Os médicos disseram que mais difícil do que a recuperação física deve ser a recuperação psicológica, emocional dos sobreviventes que perderam tantos amigos. E a gente fica na torcida pela recuperação dos sobreviventes. Muito. Uma cidade que se acostumou a comemorar a alegria das vitórias. Hoje, Chapecó chora a perda de seus ídolos. Agora, como se consegue forças para lidar com uma dor assim sem fim? Nenhuma lágrima basta, nenhum aplauso é suficiente. Como se cada morador perdesse um pai ou chorasse a morte de um filho. A cidade toda sente, não tem quem não sinta, o coração mais duro sente, né? Hoje são 210 mil corações delicados em Chapecó. Da pior tragédia, brotam versos adolescentes. Eles subiram, subiram, subiram e ao céu chegaram. Foi como num dia de jogo, mas nunca se viu tantas orações sussurradas numa arquibancada de estádio. Nem tantos coturnos no lugar das chuteiras pisando o gramado encharcado. Dor, consolação e amparo. O campeão voltou. O que houve aqui na Arena Condá nesses dias não foi apenas a despedida de um time inteiro, dirigentes, jornalistas e tripulantes que perderam a vida num acidente de avião. Esse estádio cheio é a expressão de uma profunda ligação de afeto entre uma cidade e um clube de futebol. O que há nesse escudo? O que tem nessa camisa verde? Eu não sei, acho que é do futebol ou então das vitórias. Eu não tenho certeza. Nem a serenidade atípica para um garoto de 8 anos alivia a dor. O pai de Pedro estava no voo da Chape. Abalou a nossa família bastante, mas não só a nossa, como a de muitos também. O jornalista Cleberson da Silva aparece aqui com Pedro e com a caçula Mariana, de 3 anos. O aniversário de 39 anos dele foi comemorado no último dia 22 de novembro. Cleberson trabalhava com a mulher, Sirliane, na assessoria de imprensa da Chape. E a Chapecoense é a nossa casa, assim, a gente trabalhava aqui, né? As crianças vivem aqui, vivem brincando aqui, nos treinos. Sirliane é fotógrafa oficial do clube. Ela e o marido viram a rotina pacata da assessoria se transformar numa demanda alucinante. O mundo queria saber que time do interior era aquele que iria para a grande final da Sul-Americana. Tava trabalhando muito, né? Assim, não tinha tempo para nada, o celular dele não parava de tocar. E daí ele falava assim, amor, eu não acredito que isso está acontecendo, né? Ele falou assim, eu não acredito que a gente vai para a final. O marido dizia que tinha chegado no topo. Ele estava no auge, assim, sabe? Eu acho que a Chapecoense estava no auge, né? Tava todo mundo, todas as pessoas que estavam ali, estavam no auge da sua carreira, da sua vida profissional. O vozeirão da cidade também estava no auge. Aqui vai homenagem da imprensa esportiva de Chapecó para você que neste dia está de aniversário hoje. Gelson Galiotto estava sempre com os jogadores da Chapecoense. Que nem fossem irmãos dele, porque ele é o único filho, então a família dele era Chapecoense. Mas, estranhamente, naquela viagem, ele não queria ir de jeito nenhum. Teve um pressentimento, alguma coisa ali, eu não consigo explicar o que, mas ele não queria, até tem uns áudios aí, ele não queria ir. O cara quer porque quer, daí tem que comprar uma passagem em cima na hora, tá caro, dá uma confusão. A mulher diz que ele estava começando a evitar viagens. Que ele tinha um certo ressentimento de estar sempre na estrada viajando com jogos na Chapecoense. A explicação talvez fosse Emily, a filha de 3 anos do casal. Ele dava mamadeira, ele trocava a fralda, ele fazia de tudo. Tudo. Ele adorava ela adorava ele. Ele era o meu chão. Júlia só vai fazer 3 anos no sábado que vem.
Mas a mãe já falou sobre a varinha de condão que faz a magia de explicar a ausência. O que o papai é agora? Uma estrelinha. Papai é uma estrelinha? A estrela mais... Linda. Mais linda, né? Levantamento para o Kempis! Gol! O pai de Júlia e de João Gabriel é o atacante Kempis. Mesmo viajando muito, o jogador sempre se fez presente. Nós estamos viajando há 26 horas, desde lá do saindo de Minas. E construiu um laço com o filho que a mãe não quer que se desfaça. Ele disse, ele vai estar sempre com ele. Eu disse, filho, quando você for cobrar um pênalti, você pergunta, pai, que lado eu cobro? E ele vai te dizer. Você quer ser jogador, que nem seu pai? É? Vai ser, né, filho? Vai jogar na Chape? Depois no Barcelona, né? Quando conheceu Kempis, Vanessa primeiro achou que ele fosse modelo, mas o jogador desconversou. Kempis! E, tô viajando a trabalho. E aí nós comentávamos, o que será que ele faz? Acho que ele é vendedor. Trabalha pelo interior do estado, porque ele nunca dizia o que ele fazia. Aí um dia ele falou, eu sou jogador. Eu disse, não acredito. A raça mais triste. Se o atacante do 15 de novembro de Campo Bom, no interior gaúcho, era ou não bom partido, já não importava mais. Vanessa estava apaixonada. Nunca mais nós nos separamos, nunca mais. E acompanhou o marido andarilho pelos campos do Brasil. Ele foi pro Ipatinga, ele foi pro Criciúma, ele foi pra Portuguesa, ele foi pro América Mineiro. É do América! E muitos outros, inclusive o Cerezo Osaka do Japão. Mas nenhum time foi como a Chape. Eles tinham respeito um pelos outros, um carinho, um amor que ele nunca teve em lugar nenhum. Um grupo de jogadores que não se separava nunca. Tanto que nós tínhamos uma viagem marcada para Punta Cana, dia 9. Íamos em 10 casais, todos do clube, todos amigos. No último telefonema, rotina de casal. E delicadeza até para falar no cartão de crédito. Dizia, meu amor, como você gasta? E eu dizia, tá bom, amor. Ele disse, o ano que vem a gente vai ter que mudar isso. Depois, a despedida. E nisso ele falou, fui, tô indo. Eu me despedi, boa viagem, vá com Deus. E ele foi. Bárbara bem que tentou falar com o marido. Deu umas 6 da manhã, eu mandei uma mensagem. Amor, reticência, chegou? Interrogação. E eu vi que só ficou um tique. Até que uma amiga lhe deu a notícia. Eu dizia, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu só dizia assim. Sobrou a bola para Ananias, vai fintar o goleiro, a batida! Bárbara é a mulher de Ananias, o ananiesta, carismático atacante da Chape. Eu digo que eu tenho 3 dores. Eu me sinto dilacerada. Primeiro é a dor de amor. É a dor dos 7 anos de amor. A minha segunda dor é a dor dele. Do homem íntegro, do homem de Deus, que se foi. E a minha terceira dor é pelo meu filho. Enzo, de 5 anos, não desgrudava do pai. Quase todas as vítimas da tragédia tinham filhos pequenos. Na escolinha de futsal, onde jogam João Gabriel, filho de Kempis, e Henrique, filho do diretor financeiro da Chapecoense, Décio Burtê, a criançada os envolveu numa corrente de carinho, com presentes, homenagens e o grito de guerra do clube. Solidariedade contagiante que chega em mensagens do mundo inteiro. Eu agradeço cada um, agradeço cada palavra, porque cada palavra que a gente recebe parece que é um alento. Pode ser o início da dura e penosa tarefa de curar as feridas da cidade. A Chape hoje é dor, mas também é orgulho e memória, resumidos talvez no gol de Kempis tatuado em Vanessa ou no recado de Bárbara para Ananias. Você me fez a mulher mais feliz do mundo. Eu te amo para sempre. Vá com Deus, vá em paz. Obrigado, Senhor, pelos 7 anos que eu vivi com esse homem especial.
Chapecoense. E ainda hoje, o domingo de despedidas dos jogadores e funcionários da Chapecoense e também dos jornalistas que morreram no acidente. Depois dos comerciais, outra perda triste. O adeus ao poeta Ferreira Goulart. E o dia de manifestações em defesa da Operação Lava Jato e contra as mudanças no projeto anticorrupção. E mais. No momento de partir, voltei a perguntar se íamos para Cubija. Não, me responderam. Vamos direto a Medellín. Não vamos direto a Medellín. Uma entrevista com o Ervin Tumiri, um dos 6 sobreviventes da tragédia da Chapecoense. É já já. Tem um churrasco para ele chamar o Follman. Follman é o goleiro Jackson Follman, que nas circunstâncias é quem está no melhor estado de saúde. Ele teve parte da perna direita amputada, 14 centímetros abaixo do joelho. Mas ele respondeu muito bem aos tratamentos, não tem infecção e também está falando bastante. Está falando tanto que até gravou um áudio essa tarde, que a gente obteve com exclusividade e que você vai escutar agora na reportagem da Lília Teles. Dos 4 sobreviventes brasileiros da tragédia, o goleiro da Chapecoense, Jackson Follman, é o que está em melhores condições, segundo os médicos. Ele teve a perna amputada e vem reagindo com muita força de vontade. Fala, galera. Aqui vai um abraço para todo mundo aí. Dizer que eu tô bem. Que vou sair dessa rápido, tá? E que para todo mundo ficar tranquilo aí. Tá tudo tranquilo comigo, beleza? Dessa vez eu passei batido. Valeu, um abraço. E numa rede social, a irmã de Alan Ruschel conta como foi o encontro do jogador com o pai, que disse que o atleta respira sem ajuda de aparelhos e já consegue comer sem a sonda. Alan perguntou quando voltaria para casa e se mais alguém havia se machucado. O pai disse que Alan não se lembra do acidente. Ontem, os médicos contaram aos jornalistas que a prioridade agora é estabilizar o quadro clínico de todos os pacientes antes de transferi-los para o Brasil. Apesar de ainda ser um quadro delicado, as conversas com as famílias, a respiração sem ajuda de aparelhos, tudo isso significa evolução. Os médicos disseram que mais difícil do que a recuperação física deve ser a recuperação psicológica, emocional dos sobreviventes que perderam tantos amigos. E a gente fica na torcida pela recuperação dos sobreviventes. Muito. Uma cidade que se acostumou a comemorar a alegria das vitórias. Hoje, Chapecó chora a perda de seus ídolos. Agora, como se consegue forças para lidar com uma dor assim sem fim? Nenhuma lágrima basta, nenhum aplauso é suficiente. Como se cada morador perdesse um pai ou chorasse a morte de um filho. A cidade toda sente, não tem quem não sinta, o coração mais duro sente, né? Hoje são 210 mil corações delicados em Chapecó. Da pior tragédia, brotam versos adolescentes. Eles subiram, subiram, subiram e ao céu chegaram. Foi como num dia de jogo, mas nunca se viu tantas orações sussurradas numa arquibancada de estádio. Nem tantos coturnos no lugar das chuteiras pisando o gramado encharcado. Dor, consolação e amparo. O campeão voltou. O que houve aqui na Arena Condá nesses dias não foi apenas a despedida de um time inteiro, dirigentes, jornalistas e tripulantes que perderam a vida num acidente de avião. Esse estádio cheio é a expressão de uma profunda ligação de afeto entre uma cidade e um clube de futebol. O que há nesse escudo? O que tem nessa camisa verde? Eu não sei, acho que é do futebol ou então das vitórias. Eu não tenho certeza. Nem a serenidade atípica para um garoto de 8 anos alivia a dor. O pai de Pedro estava no voo da Chape. Abalou a nossa família bastante, mas não só a nossa, como a de muitos também. O jornalista Kleberson da Silva aparece aqui com Pedro e com a caçula Mariana, de 3 anos.
O aniversário de 39 anos dele foi comemorado no último dia 22 de novembro. Kleberson trabalhava com a mulher, Sirliane, na assessoria de imprensa da Chape. E a Chapecoense é a nossa casa, assim, a gente trabalhava aqui, né? As crianças vivem aqui. Aproximar do aeroporto colombiano, o Avro RJ-85, de fabricação inglesa e 17 anos de uso, recebeu a orientação de aguardar a vez de pousar. Outros 3 voos estavam na fila. Um deles, da aerolinha de baixo custo Viva Colômbia, pediu prioridade por suspeita de vazamento de combustível. O voo da Chapecoense, então, teve que dar 2 voltas de espera. Instantes depois, o piloto chamou a torre de controle, declarando pela primeira vez emergência. Lima India 2933 está em falha total, elétrica total e combustível. Vectores. Está a 8.2 milhas da pista. Voando no limite da autonomia, o comandante não contava com o imprevisto da espera. O combustível acaba. Vem o choque contra a montanha, de barriga. A cauda fica por ali. O restante do avião vai destruindo o que aparece pela frente, até parar do outro lado do morro. O helicóptero onde nós estamos tem de voltar para a base da aeronáutica, que fica ao lado do aeroporto. Um trajeto muito parecido com o que o voo da Lamia tentava fazer. Eu já liguei o cronômetro para que a gente veja o tempo de viagem. Foram 7 minutos e meio de voo, desde onde estão os destroços até a base aérea de Medellín. Faltava tão pouco, mas o voo da Chapecoense nunca chegou ao destino. 77 pessoas estavam a bordo. Morreram 19 jogadores, 25 integrantes da comissão técnica e dirigentes, 20 jornalistas e 7 tripulantes. 6 passageiros sobreviveram. Jackson Foman, goleiro de 24 anos, Alan Ruschel, lateral esquerdo de 27, Hélio Neto, zagueiro, 31, Rafael Renzel, jornalista de 43 anos, Jimena Soares, comissária de bordo de 27 e Ervin Tumiri, técnico de voo de 25 anos. Enfrentando condições terríveis, os primeiros a chegar ao local foram eles. Mi nombre es Andrés Felipe, tengo 17 años. Sergio Restrepo y tengo 22 años. Valentina Osorio y tengo 18 años. Víctor Hernández, tengo 22 años. Os jovens bombeiros de La Unión, uma cidadezinha de 21 mil habitantes a 60 quilômetros de Medellín, que vive de plantar batatas, tomates e morangos. Para a gente ter uma ideia do contraste entre a rotina super simples desse lugar e o tamanho da tragédia que aconteceu aqui, é só olhar para a entrada do Corpo de Bombeiros. Um lugar super modesto, simples como tudo que tem aqui. Andrés tem 21 anos, é bombeiro desde os 14. Ele chefiou a operação de resgate. Antes dessa, qual tinha sido sua missão mais séria? A mais séria tinha sido uma colisão entre um ônibus e um caminhãozinho rural. Eles bateram de frente. Mas na noite de segunda passada, tudo foi muito mais grave. Ligaram da polícia dizendo que um avião havia se perdido entre La Unión e La Serra, uma cidade vizinha. Eu disse que iria preparar todas as unidades para o momento em que encontrassem a aeronave. Para a estrutura precária de La Unión, onde até um menino de 13 anos ajuda na sede dos bombeiros, o desafio era imenso. Quando chegamos perto, uns policiais indicaram de onde vinham os gritos de socorro. Não existia via de acesso. A gente foi abrindo o caminho com machadinhos. Era madrugada, chovia muito, frio de 2 graus, neblina e lama. Eu gritei, somos do grupo de busca e resgate de La Unión. Se alguém estiver me escutando, faça barulho, grite. Imediatamente gritaram. Um dos feridos fez sinal com uma lanterna, o Ervin, o tripulante. Um gesto de Ervin comoveu Andrés. A primeira coisa que ele disse foi: atendam a moça, atendam a moça. Ele estava com muita dor, mas se mexia para que a gente ajudasse Jimena. Da tripulação, só ele e Jimena sobreviveram. Diante de cenas assim, como o Andrés manteve a calma?
Eu não podia me desestabilizar na frente dos meus companheiros. Precisei de muita maturidade para que a minha equipe confiasse em mim e a gente pudesse fazer nosso trabalho bem. Resultado: no começo da madrugada, bombeiros e voluntários resgataram com vida o jogador Alain Ruschel. O Sérgio, que é tapeceiro aqui em La Unión, e o Hernan, que tem uma plantação de batatas, ele é agricultor, eles tiveram uma participação muito importante no resgate do Alain. A gente vai nesse carro aqui, que é 4x4, porque é o único jeito de chegar até o local. É o mesmo carro que Sérgio usou no resgate. Muitos voluntários fizeram esse trajeto. A partir daqui, não dá mais para ir de carro, a gente vai a pé mesmo. Esse caminho todo aqui é novo. Foi aberto com trator depois do acidente. Ninguém conseguia passar por aqui. Teve que ser construído para as pessoas poderem fazer o resgate. Por essa trilha, os sobreviventes foram trazidos de maca. Vindo no sentido oposto ao nosso, esse senhor carrega um pedaço da fuselagem e cabos que ele retirou dos destroços. E vas a vender isso, não? É para vender? Ele diz que não, está levando como lembrança. Mas recuerda de uma coisa mala, não? Seguimos pelo barro e chegamos aos destroços. Sérgio e Hernan foram os primeiros voluntários a se apresentar. O meu irmão é médico e me pediu ajuda porque eu tenho um carro 4x4. Assim que chegaram, os bombeiros já entregaram o primeiro ferido para que os dois levassem de carro até os médicos. Quem era? Alan. O Alan dizia alguma coisa no caminho? Ele perguntava pela família, pelos amigos. Dizia que tinha muito frio e dor na cintura. Quanto durou essa conversa? É um momento de tanta adrenalina. Às vezes, parecia uma eternidade, mas o caminho durava uns 10, 15 minutos. Foi muito difícil ver todo esse desastre. Estou em choque. Todo o vilarejo de La Unión está em choque. No alto das montanhas, na praça central, sempre vai existir a lembrança da tragédia. E a certeza de que esses jovens, esses homens e essas mulheres fizeram tudo o que podiam para ajudar. Agora vamos a Medellín, ao vivo, com o repórter Álvaro Pereira Júnior. Álvaro, os sobreviventes apresentaram melhora no dia de hoje? Olha, Tadeu, eu acho que a melhor maneira de descrever o estado deles é dizer que eles estão estáveis. São 4 brasileiros aqui na UTI do Hospital São Vicente de Paula. Eu falei há pouco com os médicos da Chapecoense, Dr. Edson, Dr. Marcos. Eles me disseram que o que inspira mais cuidados é o zagueiro Neto. O Neto tem uma infecção pulmonar grave e o problema é que ele tem... Não se sabe exatamente qual é a bactéria que está causando essa infecção. Por isso ele está tomando antibióticos de largo espectro e não um antibiótico que vá direto naquela bactéria. Mas os médicos confiam muito na força física dele para ele se recuperar. Outro que teve problemas pulmonares foi o jornalista Rafael Renzi, mas nesse caso muito mais bem controlados. Ele já está sem respiração mecânica, ele está abrindo o olho e ele está até conversando um pouco às vezes. Quem está conversando muito é o Alain Ruschel, o zagueiro que até passou por um período mais agitado quando ele começou a entender o que estava acontecendo, mas hoje à tarde até brincou com o médico, perguntou quando é que é. Essa semana de luto para todos nós. Nas ruas de Medellín, uma cidade com um passado violento, a solidariedade que comoveu o mundo. De onde vem tanta generosidade? Como explicar esse carinho dos colombianos por nós brasileiros? Aqui no Brasil, a tristeza de um domingo marcado pelas despedidas. Em Chapecó, o imenso vazio deixado pela tragédia. Eu me despedi, boa viagem, vá com Deus. E ele foi. Na Itália, nós fomos até a cidade que conhece bem essa dor. O sonho de um time vencedor interrompido por um desastre aéreo. Eram quase 5 da tarde quando o trimotor G212 se aproximou de Turim, trazendo 31 passageiros.
Fantástico vai trazer também o resultado de um estudo inédito. Uma delicada questão de saúde. Uma pesquisa exclusiva revela: até os 40 anos, 1 em cada 5 das mulheres brasileiras já fez pelo menos um aborto. A polícia vai atrás dos maiores traficantes de animais silvestres do Brasil. E vem aí uma nova aventura no universo Star Wars. E adivinhe quem voltou? Domingo de manifestações em todo o Brasil a favor da Lava Jato e contra a corrupção. E daqui a 30 segundos, o Fantástico vai às montanhas da Colômbia, o cenário da tragédia da Chapecoense. Quem são os corajosos voluntários que trabalharam no resgate? É meio minutinho só e a gente volta já. Oi, eu sou o Digital e tenho uma ótima notícia. O Brasil deu um importante passo para ser 100% digital. Brasília foi a primeira capital a desligar o sinal de TV analógico. Daqui a pouco, outras cidades vão fazer o mesmo. Pode ser o caso da sua. Por isso, fique de olho e prepare a sua TV. Com o sinal digital, você tem mais qualidade de som e imagem. E em breve, também vai ter uma internet móvel mais veloz. Acesse sejadigital.com.br e fique ligado. Mais evolução vem por aí. O cenário da tragédia. Nossos repórteres sobrevoaram neste fim de semana de helicóptero o ponto exato do desastre com o avião da Chapecoense, nas montanhas da Colômbia. Em terra, eles descobriram as primeiras pessoas a chegar para o resgate. Voluntários que tinham carros 4x4 e bombeiros tão jovens que mais parecem crianças, e alguns são mesmo. A reportagem é dos enviados especiais Álvaro Pereira Júnior, Rogério Rocha e Diego Zanqueta. Para entender o que se passou no desastre que comoveu o mundo, é preciso ir para o alto. A gente vai voar agora num Black Hawk, um helicóptero da Força Aérea Colombiana, até o lugar onde estão os destroços. Nesta região da montanhosa Colômbia, a época é de tempo ruim. O helicóptero onde estamos é o mesmo que transportou os corpos das vítimas do acidente. Não demora muito, estamos praticamente pousados sobre os destroços. Foi aqui que o sonho da Chapecoense chegou ao fim. O time viajava para Medellín, na Colômbia, para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Na segunda-feira passada, a delegação da Chapecoense saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, num voo comercial para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E foi lá que jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e jornalistas embarcaram no avião da empresa boliviana de fretamentos Lamia. Às 8h15 da noite, horário de Brasília, decolaram para Medellín. Ao se aproximar... Vim brincando aqui nos treinos. Sirliane é fotógrafa oficial do clube. Ela e o marido viram a rotina pacata da assessoria se transformar numa demanda alucinante. O mundo queria saber que time do interior era aquele que iria para a grande final da Sul-Americana. Estava trabalhando muito, né? Assim, não tinha tempo para nada, o celular dele não parava de tocar. E daí ele falava assim, amor, eu não acredito que isso está acontecendo, né? Ele falou assim, eu não acredito que a gente vai para a final. O marido dizia que tinha chegado no topo. Ele estava no auge, assim, sabe? Eu acho que a Chapecoense estava no auge, né? Tava todo mundo, todas as pessoas que estavam ali, estavam no auge da sua carreira, da sua vida profissional. O vozeirão da cidade também estava no auge. Aqui vai homenagem da imprensa esportiva de Chapecó para você que neste dia está de aniversário hoje. Gelson Galiotto estava sempre com os jogadores da Chapecoense. Que nem fossem irmãos dele, porque ele é o único filho, então a família dele era Chapecoense. Mas, estranhamente, naquela viagem, ele não queria ir de jeito nenhum. Teve um pressentimento, alguma coisa ali, eu não consigo explicar o que, mas ele não queria, até tem uns áudios ali, ele não queria ir. O cara quer porque quer, daí tem que comprar uma passagem em cima na hora, tá caro,
Dá uma confusão. A mulher diz que ele estava começando a evitar viagens. Que ele tinha um certo ressentimento de estar sempre na estrada viajando com jogos na Chapecoense. A explicação talvez fosse Emily, a filha de 3 anos do casal. Ele dava mamadeira, ele trocava a fralda, ele fazia de tudo. Tudo. Ele adorava ela adorava ele. Ele era o meu chão. Júlia só vai fazer 3 anos no sábado que vem. Mas a mãe já falou sobre a varinha de condão que faz a magia de explicar a ausência. O que o papai é agora? Uma estrelinha. Papai é uma estrelinha? A estrela mais... linda. Mais linda, né? Levantamento para o Kempis! Gol! O pai de Júlia e de João Gabriel é o atacante Kempis. Mesmo viajando muito, o jogador sempre se fez presente. Nós estamos viajando há 26 horas, desde lá de saída de Minas. E construiu um laço com o filho que a mãe não quer que se desfaça. Ele disse, ele vai estar sempre com ele. Eu disse, filho, quando você for cobrar um pênalti, você pergunta, pai, que lado eu cobro? E ele vai te dizer. Você quer ser jogador, que nem seu pai? É? Vai ser, né, filho? Vai jogar na Chape? Depois no Barcelona, né? Quando conheceu Kempis, Vanessa primeiro achou que ele fosse modelo, mas o jogador desconversou. Kempis! Tô viajando a trabalho. E aí nós comentávamos, o que será que ele faz? Acho que ele é vendedor. Trabalha pelo interior do estado, porque ele nunca dizia o que ele fazia. Aí um dia ele falou, eu sou jogador. Eu disse, não acredito. A raça mais triste. Se o atacante do 15 de novembro de Campo Bom, no interior gaúcho, era ou não bom partido, já não importava mais. Vanessa estava apaixonada. Nunca mais nós nos separamos, nunca mais. E acompanhou o marido andarilho pelos campos do Brasil. Ele foi pro Ipatinga, ele foi pro Criciúma, ele foi pra Portuguesa, ele foi pro América Mineiro. É do América! E muitos outros, inclusive o Cerezo Osaka do Japão. Mas nenhum time foi como a Chape. Eles tinham respeito um pelos outros, um carinho, um amor que ele nunca teve em lugar nenhum. Um grupo de jogadores que não se separava nunca. Tanto que nós tínhamos uma viagem marcada para Punta Cana, dia 9. Íamos em 10 casais, todos do clube, todos amigos. No último telefonema, rotina de casal. E delicadeza até para falar no cartão de crédito.